Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui no nosso canal Thiago Paulo Concurso. Um canal voltado realmente para aprovação, para quem realmente quer passar em concursos públicos. Hoje a gente vai ter uma aula bacana, pessoal. Eu queria que você ficasse com seu material de estudo aí, né, caneta preta, caneta azul, seu caderno, porque nós vamos falar de um conteúdo muito importante que não cai, despenca em prova, que são as reformas, né, esse processo histórico da educação física, nessas reformas que fizeram parte, né, de todo de toda a educação física para chegarmos, hoje, né, no que somos. A gente teve um processo histórico muito legal, uma reflexão muito bacana. Vou fazer você pensar durante toda a aula, né, teremos questões. Fica conosco até o final. Você nunca viu uma aula dessa, né, dessecando isso. O importante é você escrever o que a gente vai falar aqui. Eu vou sumir da tela e vai ficar só a ideia da aula e você atento a tudo que nós vamos falar aqui, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, né? Num primeiro momento a gente vai falar sobre as reformas, né? A reforma de Couto Ferraz, que aconteceu em 1851, a reforma de Leôncio de Carvalho, que aconteceu em 1879, e a reforma de Rui Barbosa, está aparecendo para você, e nós vamos dessecá-las para você tomar como entendimento e você saber o que a reforma fala, né? A ideia da reforma, né? O porquê da reforma. Mas antes disso, preste atenção no que eu vou te falar, preste bem atenção, um lugar bem tranquilo, iluminação legal, né. O que é o ponto de partida da educação física? Anota isso cai em prova. A educação física nesse período ela era vinculada a instituições militares e à classe médica. Então por isso que a gente vê a educação física até hoje, né. O apito é algo herdado das instituições militares. Lembrando que eu não vou fazer um aprofundamento não, tá, pessoal? É só para a gente poder tomar como conhecimento. A gente assume uma função higienista naquele período. Buscando o quê? Buscando novos hábitos de saúde e higiene da população. Então é importante a gente também tomar como entendimento. E qual era o foco? O foco é a educação do corpo, né? A constituição de um físico saudável e equilibrado, organicamente, menos suscetível ao quê? Às doenças. Qual é a ideia do pensamento político e intelectual brasileiro da época? Com forte preocupação no quê? Na eugenia, né? E como o contingente, né, de escravos negros era muito grande, havia o temor de uma mistura, né? E a ideia de quê? De desqualificar a raça branca. Quer dizer, olha como é que a educação física era tratada nesse período, né? A gente, essa mistura, né, de escravos negros, né, era muito grande, então não vamos desqualificar a raça branca. Então era um processo, né, de entendimento, né, desse pensamento político e intelectual da época. E também uma educação sexual associada à educação física para incutir nos homens e mulheres a responsabilidade de manter o que? A pureza e a qualidade da raça branca. Então a ideia é você entender a educação física como instituições militares e classe média, assumir uma função higienista, né? O foco na educação do corpo, né? Ter um equilíbrio, uma vida saudável, né? E organicamente e também é menos suscetível a doenças. O pensamento político, essa ideia de, né, de uma forte preocupação com a eugenia, né? Havia um forte contingente de escravos, né? E havia um temor do quê? De mistura que desqualificasse a raça branca. E uma educação sexual e incutir em homens e mulheres a responsabilidade de manter o que? A pureza. Qual era a ideia? A qualidade da raça branca. Então, esse é o ponto de partida para a gente entender, né, resumidamente, essas questões sobre a reforma de Couto Ferraz. 1851 é autorização, 1854 é o quê? É a obrigatoriedade. Lembrando que os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, eles falam de 1851, então a gente precisa ter muito cuidado em cima de questões de prova. Então o que é a reforma de Couto Ferraz? Anota aí, é a primeira aí, ó, tá vendo? A obrigatoriedade da educação física nas escolas de municípios da corte, quer dizer, a obrigatoriedade segundo os PCNs, ok?
Então, 1851 é autorização, 1854 é obrigatoriedade. Então, a gente está falando de 1851, mas eu estou fazendo um adendo, estou dando um spoiler para vocês, isso é importante. O início do desenvolvimento da cultura, o início do desenvolvimento cultural da educação física no Brasil, reforma de Couto Ferraz, ocorre no Brasil Império, ok? Isso é importante a gente entender também, né? Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, quando fala de República Velha. Ok? Então, essa reforma acontece no Brasil Império. Primeiros tratados sobre educação física. Grande contrariedade por parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. Olha como é que a educação física era vista, né? Não tinha um caráter intelectual. Meninos tinham maior tolerância devido à ideia da ginástica associada a instituições militares. Meninas, alguns pais que proibiam a participação. Então, a ideia da reforma de Couto Ferraz. Então, anota isso, vai e volta no vídeo, porque isso não cai, despenca em prova. Isso são momentos históricos. A educação física teve seus momentos históricos de suma importância, ok? Então, a reforma de Couto Ferraz, ela tratava disso, né? E aí, é só aquele adendo, né? 3 anos após a aprovação da reforma do primário e do secundário, em 1854, a ginástica passou a ser o quê? Obrigatória no primário e a dança no secundário. Lembra que eu falei? 1851 e 1854? É isso, galera. Entendeu? Autorização e obrigatoriedade. Eu estou te dando um spoiler. A disciplina obrigatória no primário era a dança. Desculpa. A ginástica passou a ser disciplina obrigatória no primário e a dança no secundário. E é importante a gente falar sobre meninos e meninas. Como era vista a ginástica para ambos os sexos. Essa questão de gênero, né? A ginástica era voltada para os meninos associada a instituições militares e as meninas. Alguns pais que proibiam a participação. E essa ideia de caráter não intelectual, quer dizer, olha como é que a ginástica era vista, ok? E a reforma de Leôncio de Carvalho? Anota aí o decreto número 7.247, de 19 de abril de 1879, né, da instrução pública, né? Qual era a ideia? A inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica a outra disciplina. É muito simples. A reforma de Leôncio de Carvalho foi a equiparação, né, dos professores de ginástica com as outras disciplinas. Então, é só para a gente tomar como entendimento, pessoal. Entendeu? Essas reformas, elas fizeram parte da educação física e as bancas cobram. Nós vamos ver em 3 questões. Fica conosco até o final. Ok? E a reforma de Rui Barbosa, né? Havia a ginástica obrigatória para ambos os sexos, quer dizer, já sai daquela reforma de Couto Ferraz, né, onde se trazia, né, uma ideia de ambos os sexos trabalharem, né? Não, instituições militares e a questão das meninas não se via isso, né? Os pais proibiam, não. Essa reforma já veio para trabalhar em cima dessa discrepância de gênero, não, para ambos os sexos. Paridade das aulas de educação física das demais disciplinas oferecidas pela escola elementar, quer dizer, igualdade, né? Implementação apenas em parte do Rio de Janeiro nas escolas militares e a importância de manter o corpo saudável para sustentar a atividade intelectual. E a gente entende que nesse período a tendência higienista ela ganha força. Então por isso que o Rui Barbosa ele entendia esse corpo saudável e ele entendia também, né, que essa ideia era muito mais pedagógica, ok? E aí, a gente não vai falar sobre isso, é só para você entender. O primeiro método a chegar no Brasil é o método alemão, o segundo é o sueco, e ele já tem esse caráter, né, pedagógico e também voltado para esse corpo saudável, a tendência higienista tomando força, e aí por isso que Rui Barbosa entendia, né, essa questão de ter um corpo saudável e sustentar a atividade intelectual. Ok? Então, pessoal, só como força de conhecimento, ok? Isso é força de conhecimento, até para a gente fazer
um adendo a respeito do conteúdo de educação física, ok? A gente entende, né, a ideia de educação física como proposta e como ideia de construir algo, né? Eu até falo sobre isso, né? Para você conhecer o futuro, você tem que permear pelo passado, para você tomar como entendimento. Então, assim, ó, outra coisa importante, a reforma de Leôncio de Carvalho, anota aí, é notável por várias medidas progressistas, sobretudo pelo fato de propor o fim da proibição da matrícula de escravos nas escolas públicas. Mesmo que essa medida tenha vigorado por pouco tempo, era um avanço significativo, considerando a estrutura social e as normas vigentes à época, e refletia a mudança de mentalidade e as pressões pelo fim da escravidão. Então, a reforma de Leôncio de Carvalho não só se falou sobre equiparar o salário de professores de ginástica com as outras disciplinas, ele também entende, né, que era uma medida progressista, né, era notável isso, e ele, sobretudo, pelo fato de ter proposto o fim da proibição da matrícula de escravos nas escolas públicas. Né? E essa medida é uma medida histórica, tá, pessoal? Era uma tentativa de inclusão educacional para a população o quê? Escravizada. Algo que era completamente contrário aos interesses da elite. Lembra? Né, que a gente falou sobre isso da época e que demonstrava uma visão mais igualitária em relação ao direito à educação. Ok, pessoal, isso é só algo proposto, né? Abre a câmera, né? A gente vai abrir a câmera. Presta atenção em mim, pessoal. Isso são marcos importantes da educação física. E às vezes os concursos cobram a respeito disso. Ok? Então a gente falou das reformas e fez um aprofundamento dessas reformas. Por quê? Isso tem total valia para concurso público. Né? Por isso a importância de você entender, eu estou abrindo material aqui, você entender isso. Porque são questões que são cobradas, né? São conteúdos cobrados, ok? Então a gente fala sobre isso, né? A gente tem essa ideia, ok? Então, uma frase importante: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então a gente precisa conhecer a história da nossa disciplina. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Para a gente poder idealizar um futuro, né? Compreender o presente, precisa entender o passado. Foi o que eu falei anteriormente. Tudo bem, pessoal? Para no que eu vou te falar, curte essa aula, deixa um like, deixa um comentário, é de suma importância. Você imagina você estudar com quem realmente entende sobre os conteúdos. Vamos para as questões? Não vai aparecer mais o professor Tiago Paulo, vai aparecer a questão, para a gente dessecar as questões. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, a primeira questão já vai aparecer para você. Eu só vou entrar aqui na questão para a gente poder tomar como entendimento, né, as questões. Se ficou alguma dúvida, você deixa um comentário e a gente vai responder para você aqui na aula. No ano de 1851 foi feita a reforma de Couto Ferraz, que tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da corte. De modo geral, houve grande contrariedade por parte dos pais, lembra disso? Ao ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. Você vê que a banca ela faz um copia e cola. Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia da ginástica associava-se ao quê? Pessoal, eu falei sobre isso, deixei ao farelo, né? A masculinidade, a viralidade masculina, tampouco a beleza e a cultura corporal, nem se falava de cultura corporal. O gabarito é a letra A, as instituições militares. Lembra que eu falei sobre isso? Né? Tinha um caráter intelectual, as meninas eram deixadas de lado. E para a questão, né, da questão dos meninos, a ideia era o quê? Trabalhar em cima das instituições militares, né? Trabalhar com essa ideia do militar em si. Então, pessoal, vocês podem perceber que a banca ela traz um copia e cola do processo histórico da educação física. Por isso o gabarito é a letra A. Processo histórico, pessoal, não vai mudar o passado. Você tem que entender. E nas assertivas, né? E por eliminação. Por isso a importância de você estudar conosco, que nós vamos detalhar para você e você vai ter o farelo. Beleza?
Segunda questão da nossa aula, se tratando, olha que legal, se tratando de História da Educação Física, em 1879, houve a reforma de Leôncio de Carvalho, que, entre outros aspectos, a gente entende que a reforma foi para equiparar os salários, né, dos professores de ginástica às outras disciplinas. Mas ele está dizendo que em outros aspectos, vamos lá, apontar que no período da exploração inicial os esforços educacionais foram dirigidos aos indígenas, submetidos à chamada catequese, promovida pelos missionários jesuítas, que vinham um novo país difundir a crença cristã entre os nativos. Eu não falei sobre isso, ok? Houve a expulsão dos jesuítas, como as reformas pombalinas, passando a ser instituído um ensino laico e público através das aulas régias, e os conteúdos baseando-se nas cartas régias, a partir de 1772, data da implantação do ensino público oficial no Brasil, que manteve o ensino religioso nas escolas. Eu não falei sobre isso. C. Propunha também o fim da proibição da matrícula para os escravos, que vigorou por pouco tempo. O gabarito é letra C. Lembra que eu falei? Eu tratei sobre isso, eu fiz um spoiler sobre a ideia da reforma de Leôncio de Carvalho. Então o gabarito é letra C. Vamos na D. Confirmou que o padre Manuel de Nóbrega chefiou a primeira missão da ordem religiosa? Tampouco. Fundou-se a Universidade Federal do Amazonas, considerada a mais antiga universidade brasileira? Não é. A primeira universidade foi em 1937, que hoje é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ok? Que é a antiga Escola de Desporto. Então, quer dizer, o gabarito é a letra C. Propunha também o fim da proibição da matrícula para escravos, mas que vigorou por pouco tempo, ok? Então, isso é importante, a ideia de Leôncio de Carvalho. Tá bom, pessoal? Isso é importante. E a letra C, né? Rui Barbosa, vamos lá, defendeu a inclusão da ginástica nas escolas brasileiras. A educação física dessa época era baseada em métodos ginásticos europeus. Vamos lá. Método alemão, método sueco e método francês, ok? É importante você entender isso. Mas a ideia que buscava o vigor físico essencial, o equilíbrio da vida humana, a preservação da pátria, a prontidão no obedecer, o anseio no vestuário e no corpo e a dignidade da espécie. Lembra que eu falei sobre isso, né? Com relação à educação física no Brasil, na época de Rui Barbosa, assinale a opção correta. Vamos lá. Com os métodos ginásticos, priorizavam o desenvolvimento de sentidos patrióticos, fundamentais para o exercício de cidadania responsável. Cidadania, a educação física militarista é caracterizada como uma teoria crítica. Pessoal, nada de criticidade, nada de cultura corporal, nada de prática corporal. Nesse período eu não sabia criticidade, não fazia o aluno pensar. Ok? Vamos nascer. A educação física enquanto ginástica foi oficializada no ensino público brasileiro pelo decreto 7.247 de 1879, com os fins lúdicos e sociais. Não falei sobre isso, né? A ideia da reforma de Leôncio de Carvalho não era isto. Ok? A capoeira, desenvolvida por escravos negros em contexto de luta, é exemplo de educação física inserida nas escolas públicas? Não, pessoal, não havia essa ideia ainda. O método ginástico francês, criado especificamente para a escola, serviu de referência para que pedagogos e médicos estabelecessem os princípios básicos no ensino da educação no ensino da educação física escolar no Brasil. Tampouco. O que a ideia de Rui Barbosa trazia? Primeiro, a educação física com viés higienista. Lembra que eu falei? Né? A tendência higienista, né, foi a primeira tendência, né? Tem por referência o modelo idealizado do homem constituído pelos princípios da ciência. Nesse período também havia essa ideia. Então, viés higienista, ok? A ideia dele, né? Lembra que eu falei que ele tinha uma ideia de saúde que era de suma importância e também tinha uma ideia de pedagogo, né? De uma pedagogia, né? É uma ideia que ele tinha com relação a isso. Então, pessoal, quando a gente fala sobre questões de Rui Barbosa, é importante a gente entender que, né, olha só que legal, só para a gente fazer um... O que Rui Barbosa dizia? Olha só,
O que Rui Barbosa? Olha só, implementação apenas em parte do Rio de Janeiro das escolas militares. E o que ele dizia? Implementar um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual, né? Ele tinha essa ideia, ele tinha uma ginástica voltada para ambos os sexos. Então ele equiparou, né? Tanto para meninos quanto para meninas. E é uma ideia, pessoal, que todo mundo precisa entender sobre a reforma de Rui Barbosa. E outra coisa, o método ginástico aqui é o sueco, né? Tinha um viés muito mais para a saúde e ele tinha uma ideia que era muito mais pedagógica. Por isso essa ideia de atividade intelectual. Ok, pessoal? Então, vai aparecer para você aí as 3 reformas. Rui Barbosa, Leôncio Carvalho, ok? E também a reforma, né, de Couto Ferraz, Leôncio Carvalho e Rui Barbosa. Essa é a ideia, pessoal. Quando a gente trata de reformas da educação física, isso é de suma importância a gente entender, porque as questões cobram. Vocês viram nas questões. Ok, pessoal? Deixa um like nessa aula, deixa um comentário, deixa alguma dúvida, deixa uma sugestão. A nossa ideia aqui é nessa aula fazer você copiar, você colocar e fazer teu mapa mental. Vai aparecer para você a nossa comunidade, não é mais acesso vitalício, tampouco a gente faz uma assinatura anual, ok? Onde você vai estar dentro de uma comunidade, dentro do grupo do WhatsApp, né? Não conhece o nosso trabalho no Instagram, @Thiago Paulo Concurso, vai lá ver os nossos aprovados, né? Muitos aprovados, né? Nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa um like, isso é importante para o nosso trabalho. Gostou da aula? Bacana. Espero que você tenha gostado também. E outra coisa, não há possibilidade, pessoal, de você ser aprovado tendo os mesmos comportamentos, né? Eu sempre falo que não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade dos seus estudos. Por isso a importância de eu estar aqui. Eu vou direcionar você nesse trabalho e você chegará tão sonhada posse. Um forte abraço, né? Mantenha a mão na corda, você é o próximo aprovado, né? Só não desistir é a saída dos fracos. Um forte abraço, como eu sempre digo e falo. Vem para lá de dentro. Valeu!